Isaías capítulo de número 42, de 1 a 9. Farei a leitura, irmãos. E aí os irmãos, por favor, acompanhem com a sua Bíblia a leitura que faremos. 42, de 1 a 9. Então o texto fala do servo, acerca do servo do Senhor. Então olha só o que diz o texto, acompanhe comigo aí a leitura. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. E novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Irmãos, nós já oramos, né? O nosso querido André Paiva orou a Deus por nós, pedindo que o Senhor nos abençoe na exposição da Bíblia. Então nós começamos então com o estudo e através da exposição desse texto de Isaías 42. Mas como é de nosso costume, irmãos, nós lembramos que o tema, ou o grande tema da sessão que começou lá no capítulo 40, nós já estamos no 42, mas veja, a sessão ainda vai até o 17, o versículo 17, nós paramos aqui no 9, né? Então nós estamos dentro desse grande tema aqui, olha, o consolo do mundo. Isso vai ficar mais claro agora através do servo do Senhor, que é descrito aí nesse texto que nós lemos. Nós vimos que ele será luz para os gentios. Então os gentios podem e devem esperar nele. Veja, esse servo do Senhor não vai abençoar só Israel. Ele vai abençoar as ilhas, as terras do mar, ou seja, os lugares longínquos. Então veja, Deus assim está consolando o mundo através do seu servo, através da sua obra, da direção que ele dá à história. Nós vamos ver isso com calma nessa sessão agora, 42, 1, 9. Mas aí a gente vai pôr a introdução a esse trecho aqui que nós lemos. Foi visto no capítulo 41, capítulo anterior a este, que os gentios, diante da realidade de que o Senhor controla a história, desprezaram o Senhor e recorreram aos falsos deuses. Lembram-se? Deus anunciou que ele é quem dirige a história. E na direção da história, Deus levantaria um homem, um agente que viria lá do norte, viria lá do leste, contra a Babilônia. Quem que era esse aí? Quem que era? Muito bem, Ciro. E era uma ameaça para a Babilônia, como de fato acabou se tornando verdadeiramente, né? Ciro conquistou a Babilônia. Só que o que os homens da Babilônia fizeram? Os caldeus fizeram? Mesmo tendo anunciado o Senhor que faria essas coisas, eles preferiram recorrer aos falsos deuses. Nós vimos lá no texto, lá no capítulo 41, o capítulo 41, o caldeu virando para o outro caldeu e dizendo, olha, vamos, façamos deuses e tudo mais, para colocar confiança neles, né? Então, no curso da exposição do vazio dos deuses ídolos falsos, em quem os caldeus confiavam, fica aparente a condição dos devotados deles. Ou seja, assim como os deuses são vazios e falsos, esses ídolos, os que confiam neles também são vazios. Não tem esperança nenhuma. Colocar a sua esperança num pedaço de pedra,
no pedaço de pau. Então, torne-se semelhante aos ídolos todos aqueles que neles confiam. Então veja, não são só os ídolos que são nulidade, que são nada. As pessoas que confiam nos ídolos também não têm vida espiritual. Eles não vivem, estão em trevas. Então, aí, exposto o vazio dos ídolos, a condição dos devotados também é exposta. Ok? E uma segunda questão é levantada nesse ponto, quando Deus mostra que os caldeus, devotados aos falsos deuses, estão na posição abominável, de cegueira, de falta de esperança. E aí levanta-se uma pergunta dentro desse contexto que é importante. Olha a pergunta, essa pergunta é muito importante. Se o Senhor, Deus, Yahvé, é o único Deus e soberano da história mundial, ok? Ele é o único Deus, os ídolos são falsos. Será que ele não cuida da humanidade gentia em sua necessidade desesperadora? A resposta é que através do seu servo, que nós vimos no capítulo 42, o Senhor traria consolo aos gentios. Então a pergunta é o seguinte: Deus cuida do povo de Israel, nós vimos isso no capítulo 42, 41, de 8 a 20. Deus falou ao povo dele lá na Babilônia: vocês não precisam temer não, eu vou cuidar de vocês. E eu vou usar Ciro para libertar vocês. Ok. A gente sabe que Deus cuidou dos israelitas, dos judeus da Babilônia. Mas a pergunta é: Deus tem poder e misericórdia para cuidar dos gentios? Para dar uma esperança aos babilônicos? Ou não? Ou Deus só vai salvar os judeus? Deu para entender? Os caldeus que colocavam sua confiança nos ídolos, eles podem esperar misericórdia de Deus? Então, a resposta é dada através desse servo, que é apresentado no capítulo 42, que é luz dos gentios, que será luz para homens fora do povo de Israel. Não só para aqueles que temessem ao Senhor dentro de Israel, como aqueles que fora de Israel também confiassem no Senhor. Esse servo os ajudaria, ok? Aqui, então, nesse trecho que nós lemos hoje, 42, de 1 a 9, aqui encontramos o primeiro dos 4 poemas que Isaías escreve, designados habitualmente com o nome de Cânticos do Servo. Então, o livro de Isaías tem 4 cânticos do servo. Esse aqui é o primeiro. Eis o meu servo. Está cantando o servo, falando do servo. Depois, em 49, capítulo 49, nós veremos o segundo. No capítulo 50, nós veremos o terceiro. E no 52 até o 53, que aqui é um cântico só, nós veremos o quarto. Então, são 4 cânticos falando do servo. Você vê que esse servo aqui não diz quem é. Ainda é um mistério. Fala só que é um servo de Yahvé. É o que vai trazer esperança para os gentios. Mas não fala quem é. Ok? Então vai ter mais cânticos sobre o servo no decorrer do texto. O trecho 42, eu coloquei 41 aí, 42, 9, é dividido da seguinte maneira. Isso aqui é importante. Nos primeiros 4 versículos, o Senhor fala de seu servo e a sua tarefa. Nos versículos 5 a 9, que é a segunda parte do texto que nós lemos, o Senhor falará para seu servo, confirmando sua tarefa. O foco nesse trecho não é quem que é o servo, mas o que ele tem de fazer. Então vamos lá. O nosso texto de 1 a 9 se divide em 2 partes. 1, 4, 5, 9. Todo o texto fala do servo. Tem a ver com o servo de Yahvé. No primeira parte, 1, 4, o texto vai falar de qual é a tarefa do servo. O Senhor fala qual que é a tarefa do servo, né? De 1 a 4. Ok? E de 5 a 9, o Senhor vai falar com o servo acerca da tarefa dele. Então, de 1 a 4, o Senhor fala do servo. E de 5 a 9, o Senhor fala para o servo. Está falando com ele. E nós vamos ver isso. Tá? O foco nesse trecho, de 1 a 9, não é, como a gente falou aqui, quem é o servo. Ele ainda vai ser revelado ainda. Mas, qual é a tarefa dele?
Ok? É claro que nós, obviamente, já sabemos, pela graça de Deus, quem é o servo de Yahvé. Quem vai realizar tudo o que Isaías profetizara. Quem seria não só o cumprimento das promessas para Israel, como também luz para os gentios. A gente sabe quem que é esse. Esse é o Senhor Jesus. E é dele que esse trecho vai falar. Ok? Mas lembre-se, na época, eles não sabiam quem que era ainda. Aqui só mostra a tarefa desse servo. Né? Que para eles, ainda na época da leitura, é um mistério. Quem que é? Quem que é esse que vai ser luz para os gentios? Vamos lá ver então? Olha aí nosso trecho, então. Ele se divide em duas partes. Essa aqui é a primeira. A gente começa então com a primeira parte aqui. A tarefa e o sucesso do servo. O ministério da verdade do servo, o ministério do servo para o povo e o ministério da verdade do servo. Ele é inabalável e fiel naquilo que ele faz e assim ele satisfaz as necessidades do mundo. Vamos começar então com a tarefa do servo com relação ao ministério da verdade do servo. Ele revela acerca de Deus e ele é dotado com o Espírito para alcançar todos os povos. O seu escopo, né, o seu ponto de chegada é alcançar todos os povos. Olha aí o versículo de número 1. Vamos ver aí. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então, olha só o eis aqui. Eis o meu servo. É interessante que esse eis, ele faz contraste no capítulo 41, com o versículo 24 e 29, que falam dos deuses e os devotos aos deuses. Olha aí o 41. Olha o 24. Versículo 24. Olha Deus falando para os deuses falsos. Deus falando para os deuses falsos. Eis que sois menos do que nada. E menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Isso aqui é o Senhor falando para os falsos deuses, para os ídolos. Mas olha ali chamando a atenção. Eis. Aqui a gente pode traduzir como: veja os falsos ídolos. Eles não são nada. Então Deus está denunciando a nulidade dos falsos ídolos. Agora olha o 29. 29. Eis de novo. Está vendo o 29 aí? Está acompanhando na Bíblia? Eis que todos os falsos ídolos são nada. As suas obras, coisa nenhuma. Está vendo que está falando olha o que está falando dos falsos ídolos aí. As suas imagens de fundição, vento e vácuo. Então Deus está chamando para nós olharmos, aqui Isaías, os seus ouvintes, seus leitores, para eles olharem para os falsos deuses e verem que nada eram, ok? Agora ele fala, eis o meu servo. Está vendo o contraste? Olhem para os falsos ídolos, eles não são nada. Agora, olhem para o meu servo. Está vendo o contraste? O meu servo é aquele que vai trazer luz. Esses ídolos não fazem nada, mas o meu servo, olhem para ele. Então é daí que começa. Eis aqui o meu servo. Diz aí. É interessante que servo é uma designação que Deus dá, e Deus já havia dado a personagens importantes da história de Israel. Moisés foi chamado servo. Davi foi chamado servo. Quando a Bíblia usa esse termo a alguém, significa que o papel dele é importante. Eis o meu servo. Então, aqui fala de alguém importante, que fará algo de suma importância. Assim, obviamente, guardadas as proporções, nós veremos que esse servo é maior do que Moisés e Davi. Mas assim como Moisés teve a importância, ok? Davi teve a importância, esse servo tem a sua importância. Só que a obra dele, nós veremos, é muito maior do que a de Moisés e Davi. Mas essa designação é para pessoas que tinham importância na história, que fariam algo importante. Era um servo de Yahvé. Então vamos lá. Eis aqui o meu servo. Agora veja o que Deus diz sobre a tarefa e o sucesso do servo. A quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então Deus está falando do servo, da sua capacitação, da sua dotação, com que ele é dotado, com o Espírito, e como isso fará com que ele
cumpra a sua tarefa, que é a ideia de promulgar o direito, fazer justiça aos gentios, fazer o que é reto aos gentios. Então, olha só, Deus fala aqui, eu sustento esse meu servo. A ideia de sustento aqui, é interessante que a palavra hebraica é termo que significa aperto rápido. Parece que não tem nada a ver, né? Eis que eu aperto rápido o meu servo. Aperto rápido. A ideia de apertar é socorrer alguém prontamente, pegar alguém para livrar, para proteger. É como mais ou menos sua filha está andando, sua filha pequena está andando na rua, aí ela vai atravessar a rua no sinal vermelho para ela, e vem um carro e você pega ela para protegê-la. Essa é a ideia. Eu sustento ele, eu estarei protegendo ele, Deus diz, acerca desse servo. E diz mais, em o meu escolhido em que minha alma se compraz. É interessante, irmãos, nós vamos ver isso mais aqui durante o nosso estudo, que você sabe que Deus, no capítulo 41, diz que vai levantar um servo também, não é? Quem que é o servo de Deus que ele vai levantar para uma obra no capítulo 41? Quem que é? Vamos aí, teólogos de plantão aí. Quem que é o servo do capítulo 41? Legal, muito bem. É Ciro. É um servo, ou seja, serve para alguma coisa. Aquele que Deus vai levantar para um serviço. No caso de Ciro, é tomar a Babilônia e permitir que o povo de Deus volte à sua casa, a Jerusalém. Esse servo aqui, alguém poderia achar que está falando de Ciro. O leitor podia continuar, tendo lido o capítulo 41 e começado o 42, olha, o mesmo servo, será? Só que é uma coisa diferente aqui. Deste servo é dito algo que não é dito do servo do 41. Desse servo diz que ele não é só o escolhido, mas Deus diz ter prazer nele. O que Deus não diz de Ciro. Deus não diz ter prazer em Ciro. Ciro nem o conhece. Ciro não conhecia Deus. Não tinha nenhuma comunhão com Deus. Mas mesmo assim Deus usaria. Ele serviria para Deus, para algo. Mas este servo, diferentemente, ele tem o prazer de Deus nele. Deus se compraz nele. Deus o ama, é outra palavra. E é interessante que eleição e amor na Bíblia sempre andam juntas. Por que Deus nos elegeu? Porque Ele nos amou. Eleição, diz, Ele é meu eleito, o meu escolhido, a minha alma se compraz nele. Então esse servo é diferente. Ele não é Ciro, que não conhece a Deus, mas vai servir aos propósitos de Deus. Esse servo agora é especial. Deus tem prazer nele. Deus tem comunhão, Deus o ama. E aí veja mais. E por isso, e por o amar, Deus colocaria sobre ele o seu espírito. Olha aí, pôs sobre ele o meu espírito. A ideia da presença pessoal de Deus nesse servo. É interessante que alguns homens era comum ao Antigo Testamento, Deus fazia isso, ele dotava aqueles a quem ele chamava para uma função especial com o seu espírito. Quando Deus chama Davi para ser o rei, a gente está vendo a história de Davi, né? Aos domingos à noite. Quando Deus chama Davi para ser o rei, segundo o coração dele, Deus o unge com o seu espírito. Olha, eu vou só ler o texto lá de Davi, 1 Samuel 16, quando Davi é ungido por Samuel. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, a Davi, né? E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Davi recebeu o Espírito esteve sobre Davi. Esse servo, a semelhança de Davi, também é ungido com o Espírito. Então, ou seja, lembra que o Messias é o filho de Davi. É o filho de Davi. Então, isso liga esse servo com Davi, porque o Senhor também colocou o seu Espírito sobre Davi. Só que sobre esse servo, o Espírito seria sem medida. É interessante que domingo, se Deus permitir, de manhã, nós vamos pregar no texto lá do Evangelho de João, que fala que Jesus Cristo recebeu o Espírito sem medida. Ninguém foi ungido com o Espírito como Jesus foi. Então esse servo, ele tem a companhia do próprio Deus. O Senhor é com ele. O Senhor colocou sobre ele o Espírito do Senhor, para o capacitar de forma inigualável. Ele tem capacidade para fazer algo
que ninguém poderia fazer. E aí veja, o que ele fará? Ele promulgará, falando ainda da tarefa do sucesso e do sucesso dele, ele promulgará o direito para os gentios. A ideia é que ele fará justiça, ou ele fará o que é certo. A ideia aqui é o seguinte, no caso aqui do servo, ele vai trazer a verdade do Senhor aos gentios. Essa é a ideia. A ideia de promulgará o direito, ou proclamará, estenderá o direito aos gentios. A ideia é, ele pronunciará o que é certo, ele fará o que é certo, ou seja, ele será aquele que anunciará a vontade de Deus, o direito, a justiça, o que é justo, a vontade de Deus é justa, boa, perfeita. Ele fará isso aos gentios, ele vai levar essa mensagem aos gentios. E é interessante o contraste que faz dos falsos ídolos. Porque lembra que a gente viu no estudo do capítulo 41 que os falsos ídolos não têm profetas que falem, porque os falsos ídolos eles não predizem nada. Então não há profeta da parte deles, ou seja, eles não, como os falsos ídolos não falam nada, os seus profetas também não falam nada. E ninguém ouve nada. Mas esse servo de Yahvé tem algo para falar, que é justo e reto. Ele falará o que é justo aos gentios. Então Deus faz por meio dele o que os falsos ídolos não fazem por meio dos seus profetas, né? Vitória. E a minha alma se compraz. Tem a ver, referência para Mateus. Quando Jesus sai do rio, né, depois de ter sido batizado por João Batista, abre o céu e João é testemunha da voz que diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Não, como diz o outro, né? Não só tem a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ou seja, o leitor de Isaías, quando ele ouve que o servo, Deus tem um prazer nele, quando a voz do céu fala de Jesus, o próprio pai falando do filho, nele minha alma se compraz. Ou seja, aí a ligação de que Cristo é o servo de Yahvé que Isaías prometeu. Tem tudo a ver. Perfeito, tudo a ver. Então vamos lá. Vamos à parte B. Então falando da tarefa do servo, da sua capacitação e da sua tarefa, ok? Ele é capacitado porque ele foi escolhido, porque Deus o amou, porque Deus colocou sobre ele o Espírito de Deus, do Senhor, e qual que é a tarefa dele? Ele promulgará a justiça e o juízo aos gentios, ok? Ele levará o conhecimento de Deus aos gentios, ok? Agora vamos aqui, ó. O ministério do servo para o povo. Qual que é o estilo do ministério do servo? Nós já vimos a sua tarefa e o seu sucesso, ou seja, ele levará isso aos gentios. Mas qual é o estilo e o objetivo do servo? E aqui é maravilhoso, olha só, esse texto aqui é maravilhoso. Olha aí, olha o estilo do servo, desse servo aqui descrito em 42. Alguém lê para mim o 2 e 3? Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz atrás. Não esmagará toda quebrada, nem apagará sua sede. De verdade, promulgará o direito. Perfeito. Olha só. Qual que é o estilo do ministério desse servo? Não, esse servo de Yahvé não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então a ideia é de alguém que não chamará atenção para si, propositalmente. A ideia é de alguém que quer levar as pessoas a Deus. Alguém que quer conduzir as pessoas a fazer a vontade de Deus. É um ministério modesto. É um ministério levado na simplicidade. Então a ideia de não clamará, ele não gritará, olha aí, gritará. É alguém que quer dominar pela força, calar o outro. Tem até uma brincadeira que a gente fala, né? Se alguém gritou, perdeu a razão, não é isso? Não tem negócio assim de estar discutindo, debatendo com alguém, a pessoa começa a falar alto. Então ela quer se valer agora não mais pelos argumentos. Ela quer se valer pelo barulho, pela força ali de posição. Esse servo não é assim. Ele não gritará. Ele não levantará a sua voz. A ideia é de que o ministério dele não é por força, coação, por imposição, por violência. E Jesus não era assim. Você vê em algum momento?
Jesus argumentando com violência, obrigando as pessoas. E ele tem todo o poder, né, para fazer isso. Mas ele nunca fez assim. E olha só, o ministério dele é sem autopromoção, sem ostentação. A ideia de não fará ouvir a sua voz na praça. Lembra que Jesus condena os fariseus, hipócritas, que faziam orações aonde? Nas praças, no canto das praças. Lembra? Eles faziam longas orações no canto das praças. Aí Jesus acrescenta, com a finalidade de serem vistos pelos homens. Então a ideia de autopromoção. Mas Jesus não é assim. Ele não está procurando mostrar a sua glória, embora ele seja glorioso. Mas o que lhe interessa é a glória de quem? Do Pai. Lembra? Ele não está envolvido com a própria ostentação dele. Embora ele é todo glorioso, Cristo. Mas ele jamais se apresentou assim. Era alguém humilde, que colocava os holofotes sobre o Deus Pai. A glória de Deus era a preocupação do Filho, desse servo de Yahvé. Ele não vai procurar glória própria, mas a glória de quem o enviou. Isso que é poderosíssimo. Então é essa ideia. Nem gritará, não clamará, não fará ouvir a voz, não fará ouvir a sua voz na praça. E agora veja o versículo 3, ainda continua falando do ministério, do estilo do ministério do servo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Então a ideia é de que para esse servo aí, nada é inútil. Nada é inútil, nada é descartável para esse servo. Uma cana quebrada não serve para nada. O caniço quebrado não serve para apoio. Está quebrado. Então, quebrou um pedaço de pau e joga fora. A torcida que fumega, a torcida aqui, irmãos, é a ideia de um pavio fumegante. Da lamparina, naquela época, que era feito de linho. A ideia, a torcida que fumega, como fala? A lamparina que está quase apagando. Então, ao invés desse servo chegar aí, apagar o resto que tem, não, ele preserva aquilo. Ele coloca óleo para aquilo. Então, a ideia de que o ministério do servo é descrito aqui como alguém que se importa com o fraco. Alguém que se importa com o desprezível. Alguém que não despreza o fraco. E Jesus é assim. Lembra? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, os que estáis quebrados, o caniço quebrado. Os que estáis quase se apagando, vocês que estão quase se apagando, vinde a mim. Vinde a mim, os que estão fracos, a fé está quase, olha, confia em mim. Lembra de Pedro? Quando andou por sobre as águas e começou a duvidar, a ideia da torcida que fumega, começou a duvidar, a fé dele começou a falhar, ele foi caindo, em vez de Jesus deixar ele morrer lá, Jesus pegou a mão dele e trouxe de volta. Porque o servo de Yahvé não apagará a torcida que fumega. Isso aqui é maravilhoso. Ele não abandona os fracos na sua fraqueza, esse servo de Yahvé. E é interessante aqui, né, o contraste do servo de Yahvé com Ciro, o conquistador da Pérsia. Por que é interessante? Porque Ciro destrói. Esse servo aqui restaura. A missão de Ciro, desse servo, o Ciro da Pérsia, é destruir. Ele chega a destruir, lembra? Lembra lá? Ele pisará os príncipes como lama. Lembra que a gente leu no capítulo 41? Ele pisará esses homens como lodo, como oleiro pisa o barro. Então a ideia de destruição. Agora, esse servo é diferente. Ele não vai pisar o fraco. Ele amparará. Então é interessante que o ministério, o estilo do ministério do servo, é descrito também no que ele não faz. Não só no que ele faz, ele promulgará o direito aos gentios, mas também no que ele não faz, ou seja, ele não apagará, ele não gritará, ele não aparecerá, ele não ostentará, ele não apagará, ele não quebrará, ele dará apoio. Então é interessante o aspecto positivo e negativo do ministério do servo. Até aqui, alguma pergunta? Promulgará o direito. O que quer dizer exatamente com isso? Ele trazer os gentios para dentro do pacto, certo? Sim. Mas para o povo da época, o que ele esperava disso? Assim?
Porque pra gente hoje é fácil, né, olhar para trás e perceber isso. Mas... Perfeito. A ideia de promulgar o direito, aqui como está aqui, né? Promulgar o direito para os gentios. A ideia de fazer, como o Efraim falou, a ideia de fazer o que é certo. Cumprir com a vontade de Deus aquilo que Deus estabeleceu como o que há de ser feito. Então a ideia de promulgar o direito é promulgar a vontade do Senhor, que é justa, boa, perfeita, que é direita. Para o leitor da época, como é que estabeleceria isso? É um mistério ainda, como você falou. Para a gente agora, a gente sabe muito bem. Por exemplo, quando Jesus Cristo morre na cruz, o que ele está fazendo? Ele está promulgando o direito aos gentios. Em que sentido? Ele está cumprindo na cruz com a justiça de Deus. Em que sentido? Que ele está recebendo os pecados dos homens. Alguém precisa morrer pelos homens. Então ele está cumprindo a lei. Ele está pagando o preço. Então nisso ele promulga o direito. Agora nós temos o direito de sermos feitos perfeito. Como João diz, a eles foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Ele promulgou o direito cumprindo a justiça. Só que nesse texto, para os leitores da época, ainda é um mistério como ele fala isso. Daí que a ideia da Bíblia, da revelação bíblica, ela é orgânica e progressiva. Cada vez mais, o servo vai tomando forma. Então eles olham aqui, promulgará o direito dos gentios. Imagina o judeu lendo isso. Peraí, mas os gentios têm direito? Os gentios têm direito nenhum. Que é isso? Mas aí a revelação vai mostrando, olha, Deus nunca prometeu salvar só Israel. Deus fez uma aliança com a humanidade. Adão, Noé. Noé não era judeu. Noé não era israelita e Deus fez uma aliança com Noé. Aí as coisas vão se encaixando, entendeu? A revelação vai se tornando maior, melhor, mais delineada. E aí as pessoas vão entendendo mais. Naquela hora, eles ouviram a promessa. Só que como eles entenderam, ainda estava talvez aquém, esperando mais revelação de Deus para poder compreender como isso seria feito. Deu para entender? Então a ideia a revelação é como um embrião. Ela é embrionária, né? A revelação, quando Deus abre a boca, quando ele começa a falar, tudo que ele pretende está ali naquele embrião. Só que com o tempo, o que vai acontecendo? Vai tomando forma. É a mesma coisa, a revelação é assim. Quando Deus falou a Adão e Eva, falando sobre o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ali é Cristo. Ali é Cristo já estabelecido, em todo o plano eterno de Deus. Só que, descendente, quem que é? De onde ele vai vir? Qual a sua nacionalidade? Em que povo ele vai nascer? Qual que é a obra dele? Isso tudo é embrionário, está ali dentro. Mas vai se revelando aos poucos, vai tomando forma aos poucos. Deu para entender essa ideia? Mesmo? Em relação a essa questão, o Ernesto disse, ela é orgânica, ela não é orgânica e progressiva, né? Aí dá para entender, né? Igual você falou, uma sequência, dá para entender isso. Mas os características que você falou, né? Que assim se tem, a criminal nessa traz, agora para a gente ficar mais isso aí, a gente espera Perfeito. Aí que interessante. Para os profetas, toda profecia que eles recebem de Deus é como eles veem como duas realidades que eles a princípio não conseguem, algumas coisas das profecias, discernir ainda perfeitamente. Então o profeta, ele recebe tudo, como que diz, tudo na mesma hora. Fica tudo meio embaralhado. E com o tempo é que as coisas vão ficando esclarecidas. Então, por exemplo, é como um professor meu usou esse exemplo. O profeta, vamos ser Ciro e Jesus, certo? As duas profecias ali. O servo que serve para algo e o outro servo que serve para outra coisa. Quando o profeta escrevia, tinha revelação, ele poderia pensar, esse servo é o mesmo de quem Yahvé falou anteriormente ou é outro? Havia essas duas possibilidades. Isso vai ficando... Aí vem, vamos supor, 150 anos depois vem Ciro. Não, melhor. 150 anos cai Jerusalém, depois de Isaías, e aí vem Ciro. E aí Ciro vem e liberta o povo de Deus para Jerusalém. Só que Ciro não faz nada disso, os gentios, certo?
Isso, né? Aí eles entendem, aí os leitores da época que viram Ciro começam a entender que o que Isaías falou no 42 não é acerca de Ciro. Porque aquilo Ciro não cumpriu. Então, há um outro servo. Então, para o profeta que recebe a mensagem, ele recebe ainda meio que embaralhado tudo. Com a progressão da revelação, é que vai se entendendo as formas distintas. Aí eu ia falar com um professor meu, usou o seguinte exemplo. O profeta, quando ele recebe a mensagem, é como ver duas montanhas. Você está dirigindo de carro, viajando, e você vê duas montanhas na frente, e você vê as duas como se estivessem juntas. Para você olhando de frente, elas estão uma do lado da outra. Aí você está indo, e elas estão vindo, as montanhas crescendo. Aí, quando você chega ao pé delas assim, você faz uma curva. Aí você vai para o lado delas. Aí você percebe que elas estão assim. Ok? Deu para entender? De frente elas estavam assim. Parecia que era tudo a mesma coisa. Era todo o mesmo servo. Mas com o passar do tempo, vai ficando distante e claro. Deu para entender? Está dando para entender esse exemplo? Mesmo? Então é isso. Para Isaías, é possível que ele não tivesse a compreensão exata de que esses dois servos eram distintos. Ele está recebendo a revelação, mas ele também quer que futuramente Deus vai deixar muito claro isso. Tanto que olha só que interessante que eu vou adiantar aqui. Olha o versículo de número 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. A ideia aqui é que Isaías está dizendo assim, eu anuncio, diz aí, primeiras predições, e novas coisas eu anuncio. Então a ideia é de que os teólogos creem que as primeiras predições têm a ver com Ciro, e as novas predições têm a ver com outro servo. Daí que ele fala, eu anuncio primeiras predições e anuncio novas predições. Então, é possível que Isaías tivesse, aqui, obviamente, no campo da suposição, que ele tivesse uma compreensão naquele momento de duas distintas profecias? É possível. Mas é possível que muita coisa ainda permanecia embaralhada? Também é possível. Como a revelação é progressiva, ela vai criando forma com o tempo, então o que ele escreveu foi para aqueles que viriam após ele. Ele mesmo não viria, nem Ciro, nem muito menos o Messias encarnado, que Deus o chamaria para si antes. Então ele está escrevendo para uma época em que as coisas ficarão mais claras, à medida que Deus vai operando na história. Deu para entender isso aqui? Essa pergunta é boa do Gil. Deu para entender mesmo? Tranquilos? Então vamos lá. Eu vou até aqui hoje, tá, irmãos? A segunda parte eu vou deixar para a quinta que vem. Quando o Paulo escreve na carta dele, as cartas, a respeito daquele mistério que estava oculto e que revelou por Paulo. Ele está se referindo a isso também? Também. Tudo que tem a ver com Cristo. Quando Paulo fala o mistério do Evangelho, é tudo que tem a ver com Cristo. E claro, óbvio, né? A Escritura tem tudo a ver com Cristo, as Escrituras do Antigo Testamento apontam sempre para Ele. Então a ideia é essa mesma ideia. Sabe, é como se Paulo estivesse dizendo, sabe o servo, aquele de Isaías, que a gente não tinha muito claro quem que era? Vamos imaginar alguém falando assim, que a gente até pensou que era Ciro. Entendeu? Agora nós sabemos, isso foi revelado. Quem que é ele? O mistério do Evangelho foi revelado. Agora nós sabemos muito claramente de quem Isaías falou no capítulo 42, no capítulo 49, no capítulo 50, no capítulo 52, 53. Nós sabemos agora quem cumpriu tudo aquilo. Ok? Diga lá, André. Como que a gente encaixa, junto com esse estilo do servo, aquele momento que Jesus expulsa os vendedores? Pensei isso. Veja só, a ideia aqui, como ele não esmaga o quebrado e a torcida que fumega, é o contrito. Naquele dia lá no templo, aqueles homens, não tinha ninguém contrito ali. Aqueles homens estavam afrontosamente ofendendo a Deus, corrompendo a sua casa de oração. Ali não tinha ninguém contrito. Porque a ideia de cana quebrada é alguém abatido pelos seus pecados, alguém contrito. Tanto que a Bíblia sempre fala, né? Diz assim o Senhor,
eu não sou o Senhor que habita nos céus? Sou, mas eu também ando com abatido e contrito de espírito. Então a ideia da pessoa quebrada no coração, pessoa que pensa nos seus pecados, que lamenta, esse o Senhor ajudará, esse o Senhor aparará. Naquele dia no templo, não havia ninguém nesse estado, eram pessoas ímpias e que corrompiam porque eram corrompidas. Aí Jesus tratou elas com severidade. Só trabalhando. Posso entender isso também quando ele fala assim, que nem gritará, porque provavelmente ele gritou ali. Perfeito. Então, exigindo a cruz contritos. Perfeito. Até porque também a ideia de não gritar, por exemplo, Jesus, a gente não pode levar literalmente, né? Jesus, por exemplo, gritou na cruz, por exemplo. Ele deu um brado. Né? Então a ideia aqui não é uma poesia, lembra? É um cântico do servo, então uma poesia. Então é mais uma linguagem figurada do que algo que Jesus nunca gritou. Mas a ideia é de que ele não se impõe por violência. Ele não se impõe quando ele chama os gentios, né? Quando ele chama o povo dele, os que creem nele. Ele não se impõe assim. Ele faz pelo espírito dele. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O Vitor quer perguntar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui, aí quem tiver pergunta, a gente pergunta no final, tá bom? Pode ser? Guarda a sua pergunta aí, Vitória, tá? Então, vamos terminar aqui agora. O ministério da verdade do servo fiel. E isso aqui também é poderosíssimo. Vamos lá? Olha aí, versículo 3, no final. Vai falar sobre o ministério da verdade do servo, fiel, inabalável, bem-sucedido e a satisfação das necessidades do mundo. Olha aí, começa a parte do versículo final, ou melhor, o versículo 3 no final diz assim, em verdade promulgará o direito. A ideia é, de acordo com a verdade ou através da verdade ele fará justiça. Lembra que o servo é descrito pelo profeta como aquele que com a sua boca é como uma vara a qual ele ferirá o mundo. Então a ideia é de que ele com a palavra de Deus que o servo proclama, ele está julgando o mundo. Ok? Lembra que João vai dizer isso lá no Evangelho, que Jesus vai falar, né? Eu vim para juízo. Né? A ideia de o mundo já está julgado e eu vim estabelecer isso no mundo, vem lembrar o mundo que ele está julgado por causa dos pecados deles. Então a ideia é de que o servo, de acordo com a verdade, estabelecerá o juízo. Então quando a palavra de Deus é falada, há salvação e há juízo também. Salvação daqueles que ouvem, juízo daqueles que rejeitam. Então esse servo, anunciando a verdade, promulgará o direito, ou seja, o juízo. E aí veja o versículo 4, alguém lê para mim, por favor. Então termina aqui, Cida, dizendo o seguinte, olha o que diz aqui o texto, do servo, ele não desanimará, nem se quebrará. Quebrará lembra do que agora? Quebrará lembra do que? Imediatamente, anterior. Ok? Pode falar alto. Da cana, do caniço quebrado. Ele não se quebrará. E a ideia de desanimar é a ideia de apagar. Alguém que estava brilhando a lâmpada e começou alguém que estava muito animado e com o tempo recebendo opressão, desanimou. Não quero mais mexer com isso não. Não quero mais. Não é assim? Então a ideia é de que, veja, ele vai passar por opressão como os homens passam, mas ele não vai reagir como os homens reagem. Aqui o ponto é que, ainda lidando com o caniço e a torcida que fumega, ele não será abalado. Ele vai lidar com essas pessoas. Por exemplo, Jesus lidou com pecadores, mas ele mesmo não pecou. Ele consolou os abatidos, mas ele mesmo não se abateu. Essa é a ideia. Ele está lidando com essas pessoas, mas ele continua inabalável. Essa é a ideia. Tanto que, lembra, olha só, pense só, na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está cercado de discípulos que não creem nele. E é por eles que ele vai morrer. E vez após vez, esses discípulos são como um balde de água fria. Eles respondem errado. O Senhor ensina alguma coisa a eles, eles aprendem errado, eles fazem errado. Então a ideia é de que, chega. Cansei. Eu estou quebrado.
Eu estou cansado, eu estou desanimado com vocês. Não é para ser a reação? Seria a nossa reação. Nós somos assim, geralmente. Quando alguém nos prova muitas vezes, a gente fala, chega. Mas esse servo, ele não fará isso. Lembra lá? O Senhor, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Esses discípulos que não creram nele, que disseram que se possível morreriam com ele e na hora o abandonaram. Esses que viviam duvidando dele, como Tomé duvidou várias vezes. Esses que, quando os homens colocaram a mão nele, em Cristo, no Getsemane, o abandonaram, fugiram todos, deixaram ele sozinho. Ele mesmo assim não desanimou. Não, esse servo não se quebrará até que ponha na terra o direito. Ou seja, olha só que lindo. Até que faça a vontade que o Pai determinou para ele na terra. Lembra lá, quando na cruz, o que ele diz? Está consumado. Está feito. Tudo o que tinha que ser feito. Todo o direito, toda a justiça está realizada. Isso aqui é poderosíssimo demais. A glória do nosso Senhor. Onde nós não só falharíamos, como falhamos, irmãos. Nós muitas vezes nos irritamos por bobeira com outro irmão. Nós queremos sair da igreja porque o irmão lá não cumprimentou a gente. O Senhor Jesus Cristo suportou todas as dores. Todas as dores. As mais terríveis. Ele passou por todos os tipos de sofrimento. Isaías vai dizer que ele é um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele não se desanimou. Ele não foi quebrado onde os homens geralmente são. Ele foi até o fim. Até que pusesse o direito na terra. Isso aqui é poderosíssimo do nosso Senhor. Que glória ele tem. Que glória. Como ele é superior. Como ele é glorioso. Como ele é tão diferente de nós. Como ele é maior do que todos. E aí veja. Novamente falando para terminar dos gentios. E as terras do mar, por isso, aguardarão a sua doutrina. Terras do mar são lugares longínquos, né? São as ilhas, longes da terra. Então a ideia é dos cantos mais remotos. As terras do mar, as ilhas, distantes daqui. Então a ideia é de que o Senhor faria a sua obra, o servo de Yahvé, ele permaneceria fiel, inabalável, e cumpriria todo o direito na terra, faria tudo o que Deus ordenou. E aí então o que aconteceria? Os gentios ansiariam em ouvir de sua glória, em ouvir de sua tarefa realizada. É a ideia de que hoje as pessoas clamam por missionários, as pessoas clamam que se fale a palavra de Deus. Eles esperam a doutrina acerca do servo de Yahvé. Irmãos, eu vou terminar aqui. Quinta-feira que vem, nós vemos a segunda parte. E eu queria só aplicar duas coisas importantes aqui. A primeira é que eu não vou colocar aqui, porque a gente não vai... Eu tenho as aplicações finais, mas eu tenho elas anotadas aqui. A primeira é que o nosso Senhor, o servo de Yahvé, que nós sabemos que é Cristo, ele mostrou-se manso e humilde em seu serviço. Ok? Nós vimos lá, ele não gritará, ele não clamará, ele não estenderá a sua voz. Certo? Irmãos, todos os que creem em Jesus Cristo devem ser como ele. Ele diz lá, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele fala, aprendei de mim. A questão não é só admirar a Cristo e contemplá-lo na sua humildade e mansidão. A questão é ser como ele também. E todo aquele que contempla a Cristo se tornará como ele. Porque aquilo que o homem contempla, isso ele reflete. Então, irmãos, tem faltado paciência com você em lidar com, às vezes, as pessoas da sua casa. Às vezes você quer impor as coisas no grito, na força. Se nós fazemos isso, nós não estamos agindo como o Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos nos submeter à soberania de Deus, à providência dele e esperar nele de maneira calma, de maneira mansa. Aliás, o manso é isso, né? Que se submete sem resistir. Então, alguém que confia em Deus no meio da adversidade. Sabe que o Senhor é poderoso para trabalhar, para mudar as circunstâncias, para fazer uma coisa nova. Então, que nós sejamos assim como nosso Senhor. O servo de Yahvé. Manso. Aliás, nós fomos também chamados para ser servos, né? Mansos e humildes.
mansos e humildes, como nosso Senhor. O crente não é colérico, né? O crente não pode ser colérico. Alguém que está sempre com pavio curto. O crente não pode ser assim. O Espírito do Senhor Jesus habita nele. Né? Então, aquele que diz crer nele deve andar como ele andou. Né? E por fim, o nosso Senhor Jesus Cristo traz consolo à nossa alma. Quantas vezes eu e você nos sentimos quebrados por conta das nossas fraquezas? Quantas vezes nós nos sentimos desanimados com um pecado com o qual nós temos herculeamente lutado? E nós não vencemos ainda. Às vezes nós voltamos ao mesmo pecado. Às vezes aos mesmos tropeços, isso desanima. Mas você e eu devemos olhar para Cristo. Ele está conosco. Diz lá que Ele não desprezará o caniço quebrado. Ele não apagará a torcida que fumega. Ele terá misericórdia. O justo viverá por fé. Nós vivemos assim, por fé no Senhor Jesus Cristo, no poder dele. Tem poder para nos curar, nos restaurar, nos levantar. É poderoso para fazer isso. Então que nós confiemos nele. Ele é nosso pastor amável, nosso pastor bendito. Ele jamais nos abandonará. Por mais fraco que nós sejamos e somos, ele não nos abandonará. Nós estamos aqui até hoje, irmãos, de pé pelo poder dele. Nós, crentes, sabemos muito bem que nós só estamos aqui pelo poder dele. Se não for o Senhor Jesus Cristo, se não for a sua graça, a sua palavra, as suas promessas benditas do que ele não só tem feito, como fará em nós, nós já tínhamos desistido. Mas o Espírito dele que habita em nós nos lembra das suas promessas, do seu poder, e nós perseveramos pelo poder dele. Portanto, que consolo é o Salvador, que consolo é o servo de Yahvé, para nós que estamos muitas vezes quebrados, desanimados. O seu poder nos restaura, o seu poder nos conduzirá até aquele dia de glória, onde nós nos alegraremos na presença dele e seremos como ele é. Naquele dia nós seremos perfeitos. Não mais pecado, imperfeições, nada disso. Mas assim como ele é. Então veremos face a face e seremos como ele é. Então essa promessa que deve nos conduzir, essa esperança deve nos conduzir sempre, hoje e sempre, segundo o poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos.